Boa noite a você que está nos assistindo. Começando mais um programa Mar Aberto, aqui na TV Oceano. Um programa que tem o objetivo de trazer para você as informações do dia a dia, do nosso campo político, econômico, da saúde, educação, segurança, enfim. E sempre trazemos um convidado para nos prestigiar aqui no nosso programa. E hoje nós temos a honra de ter a deputada Paulinha, que gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui hoje, saiu da Assembleia rapidamente para vir atender aqui o nosso programa de hoje e teremos o prazer de conversar com ela sobre a política do nosso estado, da nossa região. Ela é muito bem informada, ex-prefeita de Bombinhas, e nós vamos conversar um pouco com a deputada Paulinha sobre essas informações todas. Inicialmente, a sua apresentação, seu boa noite, deputada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Querido, eu que agradeço. Quero primeiro te dizer que eu estava com saudade de te ver. Tu continuas igual, Eclésio. Eu não sei o que esse homem faz. Assim, ó, desde que eu conheço ele, é exatamente essa figura. Ele ficou com o cabelo branco cedo, né? Mas continua do mesmo jeito, fraterno, amigo, amoroso. É uma alegria para mim te rever, te encontrar no teu programa, que eu já sei dele faz tempo. Só não tinha tido ainda o privilégio de vir aqui te prestigiar. Mas estou muito feliz por estar aqui. Parece que a gente tem um sol aqui dentro, né, Eclésio? Mas lá fora está um chuvão tenso, então eu quero pedir perdão aí pelo atraso, porque hoje a BR não estava brincadeira. Assim, a previsão, para tu ter ideia, a previsão era eu chegar aqui 7h35. Nós chegamos 8h15 passada já. Então, mas enfim, é uma alegria estar aqui. Um beijo para todos vocês, muito boa noite. E é isso. Muito bem. O atraso não tem nenhum problema. O nosso programa é ao vivo. A gente sabe que acontece essa questão do nosso trânsito, é um absurdo nessa BR-101. Esperamos que um dia isso melhore. Mas falando um pouquinho da deputada Paulinha, antes de ser prefeita, foi política, foi vereadora ou não? Foi direto para prefeito de Bombinhas? Nos 13 anos de idade eu já andava incomodando no movimento estudantil, Eclésio. Eu não sabia ainda nessa idade que seria política, mas eu tive o privilégio de ser vereadora da minha cidade, depois a primeira mulher eleita, fui prefeita por 2 gestões. Enfim, e antes disso ainda, né, eu fui dirigente partidária, tive um período no Ministério do Trabalho e Emprego como diretora nacional de qualificação, trabalhei no Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado de Administração também, criei e ajudei a conduzir o primeiro programa de qualidade da administração pública do Estado do Rio. Então eu fiz algumas coisas, andei por tudo que é campo. Cedo já estava na estrada. Muito bem, prefeita de Bombinhas 2 vezes. Que foi quando a gente se conheceu. Foi, exatamente. Nós fomos a Alicante, a largada Alicante da Ocean, hoje é Ocean Race. Volvo Ocean Race, quando eu era presidente da ANFRE. Presidente da ANFRE, exatamente, fomos lá. E tive a satisfação de viajar com a deputada Paulinha para ver a largada da Ocean Race lá em Alicante. Que deve, no ano que vem, deve de novo estar de volta aí. Tomara, tá, a gente está com saudade. Ai, meu Deus, ninguém aguenta mais essa para voltar à normalidade. E durante a sua gestão na frente de Bombinhas, município de Bombinhas, tem quantos habitantes o município de Bombinhas? Hoje a gente já passa de 20 mil. Na época a gente tinha um pouco menos e com isso algumas dificuldades para obter alguns recursos federais. Mas Bombinhas recebe mais de 2 milhões de turistas hoje, né? Tem 36 quilômetros quadrados. Em todas as ocasiões que tu me vê na vida, eu vou estar com essa mesma correntinha no pescoço, que é o extrato da nossa terra, a nossa península. Nós temos um único acesso, o segundo menor território do Brasil em extensão territorial, 77% de área não edificável ou de preservação permanente. Mas nós temos 39 praias ativas, ou seja, um pequeno paraíso, né? Mas aquilo lá é fantástico. E você teve a coragem, a ousadia, eu gosto de dirigentes, de gestores públicos dessa forma, de criar a chamada TPA, aquela taxa que foi de fato bem aplicada, está sendo bem aplicada. Foi polêmico, teve aí contestações na justiça, mas continua ainda valendo. Totalmente. A gente sofreu aí, nesse interregno da disputa da Alesc, do fica, não fica do Moisés, eu acabei de certa forma, por não seguir
o que a corrente majoritária do parlamento queria, que era o afastamento do governador, sendo punida por intermédio da discussão, uma discussão que foi trazida da TPA inócua, sem propósito, amparada assim no calor da sociedade pelo não pagamento de tributos e impostos e que é justo e verdadeiro. Mas a TPA é um caso muito especial, muito sui generis. Nós comprovamos o quanto ela é fundamental para a preservação da cidade. E é isso, assim, eu nunca tive dúvidas que nós seríamos assertivas e que seríamos vitoriosas. Por quê? Vou dizer para vocês uma característica que é muito da mulher. O homem, ele é muito mais racional, assim, ele é mais pontual, objetivo, ele vai direto ao ponto. Tanto que geralmente o conflito, assim, a regra geral da vida, né? A mulher fala muito, o homem fala pouco, o homem não quer saber de brigar, a mulher quer discutir a relação o tempo inteiro. E o que isso traz de bom para a gestão? A mulher, ela observa do primeiro ao último detalhe, sabe? Nós somos muito mais periféricas. E na construção da TPA, nós somos muito caprichosos. Trabalhamos em equipe com grandes homens também que me ladearam nesse processo, como o próprio Paulinho, nosso prefeito hoje, o Flávio da FAMAB, que cuidou da parte técnica, a parte ambiental, mas a gente tomou todas as providências para que ela fosse consagrada e dizer para vocês, é uma política de reconhecimento internacional premiada pela preservação que ela pôde proporcionar à cidade, aprovada por mais de 90% da população e por mais de 70% do turista visitante. Então ela fala por si. Fantástico isso aí. E depois, deputada, hoje na Assembleia, os projetos da deputada Paulinha, eu ouvi falar do SOS Litoral, SOS Atlântico, o que é esse projeto aí? Rapaz, eu vou te dizer que esse hashtag SOS Litoral SC é SOS Litoral. SOS Litoral SC é a minha aflição do momento. Eu fiquei sabendo há pouco tempo dessa discussão porque recebi no meu gabinete uma visita do pessoal do Observatório do Petróleo e Gás, que é uma instituição civil, e também do Instituto Araiara. Olha a história. A ANP, ela está na iminência de lançar a 17ª rodada de negócios de leilões para exploração e explotação de petróleo e gás. Compreende a nossa bacia aqui do Rio Pelotas, a bacia de Pelotas e a bacia de Campos. E aí o nosso eixo litorâneo pleno, total, completo. No entanto, a ANP não aprofundou os estudos técnicos para saber se nós temos condições de absorver a exploração de petróleo aqui e quais seriam os riscos, por exemplo. Em 2019, Eclésio, todo mundo viu o acidente traumático que matou, que acabou, que liquidou com a pesca e com boa parte do turismo de um pedacinho estratégico do litoral do Nordeste. E aqui, ó, nós somos, tu que conhece bem o mercado do peixe, né? É o teu mundo. Sim. Também. Irmão, nós temos aqui o maior polo pesqueiro do Brasil, a economia do turismo litorânea toda ela é voltada para o mar. Eu te digo assim, esquece a deputada, quem está te falando aqui é a Paulinha. Eu realmente não acredito que a gente precisa da matriz do petróleo para se desenvolver economicamente. Nós temos diversidade econômica, nós temos no nosso estado uma pujança que tem metal mecânica, que tem agricultura, que tem comércio, que tem serviço, que tem pesca, que tem tudo que tu pode imaginar. Por que é que a gente precisa promover esse entreguismo agora para a exploração do petróleo e correr o risco de perder o que a gente edificou até hoje? Mas isso não é longe da costa, não tem aí tantas milhas da mais costa? Mais ou menos, né? Mais ou menos, amigo. Eu vou dizer para ti, ó, eu acredito na ciência. Se tivesse um estudo claro, dizendo, olha, pessoal, os riscos são esses, e essas são as possibilidades, as vantagens. Ok. Isso não tem? Não tem, Eclésio. Foi feita uma audiência pública virtual no Rio de Janeiro, em fevereiro, para discutir um tema que vai afetar a nossa vida. E, francamente, assim, ó, o mundo inteiro discute energias renováveis. O mundo inteiro. Isso é verdade. O mundo inteiro. Por que é que a gente vai se voltar para o petróleo a essa altura do campeonato,
eu te digo assim, não é, nosso Estado precisa de emprego, nós ainda temos pobreza, a gente precisa de soluções estratégicas em algumas regiões, mas francamente, eu acredito que no estímulo às atividades econômicas que já estão postas aí, a gente consegue a alavancagem necessária para crescer, entende? A economia do mar não precisa ser voltada à exploração do petróleo, que sempre vai ser um fantasma para a gente. E eu te digo mais, eu não quero que as pessoas se prendam por mim, tá? Eu quero que vocês, gente, estudem, vão ler sobre o assunto, falem com gente que concorda, com gente que discorda, para formarem a sua opinião. Eu estou falando da minha pelo que eu já li e já estudei. A exploração do petróleo em si, ela já traz, assim, riscos ambientais. Riscos enormes. E, além dos riscos, danos irreparáveis. Sim. Nós não vamos ter, não pensas tu que nós vamos ter essa tainha gostosa colhida na nossa rede. Que temos hoje. Pescando na praia, como agora, teve bombinhas agora. Daqui 5, 6 anos, não vai ter. Mesmo que não tenha um acidente grave, daqui 5, 6 anos esquece tainha, por exemplo. E esquece um monte de peixes, um monte de espécies marinhas que não vão mais conviver conosco. Vale a pena? No meu ponto de vista, não vale. A minha decisão já está tomada, por isso que eu aderi à campanha #SOS Litoral SC. E qual é o papel do nosso gabinete? Nós vamos pedir uma audiência pública para as pessoas se informarem. Nós vamos fazer palestra em tudo que é escola, em tudo que é universidade, eclésia, para as pessoas tomarem ciência disso, e aqueles que desejarem se manifestar vão poder subscrever um abaixo-assinado e pressionar o governo para que... Nós não estamos dizendo que não faça, nós só estamos dizendo que não faça em outubro, faça os estudos devidos primeiro, e aí sim o Estado de Santa Catarina, é a população de Santa Catarina que deve decidir se deseja ou não assumir esses riscos, porque eles são gigantescos. Que, na verdade, não significa dizer que não faça isso ou não desenvolva esse projeto, mas que venha com estudos muito mais elaborados para que todos possam tomar conhecimento e decidir, estas são as vantagens, estas são as desvantagens, isso podemos ter aqui, podemos ter ali, enfim, e decidam em cima disso. É isso aí. Eu vou dizer para ti, que eu estou muito preocupada, eu chego a me acordar de madrugada e ficar pensando nisso. Porque eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, quem conhece, gente, vocês podem visitar outros cenários no país que absorveram a exploração de petróleo em suas economias, em suas regiões. Nós corremos o risco, seriamente, de perder a história pesqueira do nosso Estado. A gente vai perder isso ao longo dos anos. Isso é fático. E isso não é porque eu quero, porque eu acho, porque talvez... Isso é uma verdade absoluta. A exploração do petróleo não é uma novidade no nosso país para a gente fazer de conta, assim como se fosse todo mundo meio que tupiniquim atrasado, que não tivesse informação do estrago que ela pode promover. Ela traz divisas, receita? Traz. Gera emprego? Sim. Mas se a gente colocar na balança o tanto que ela pode comprometer a indústria do turismo, que é tão preciosa para a gente, que por si alavanca tantas economias, e a economia pesqueira... Para mim, eu não quero trocar. Vai visitar uma cidade, eu não quero mencionar nenhuma cidade, porque não quero aqui estabelecer uma fala que pareça ser preconceituosa ou não meritória em um outro ambiente do nosso país. Mas visite uma cidade hoje que tem como cerne a política petrolífera e depois tu me fala. Macaé, Rio de Janeiro. Eu não quis dizer mas assim, né, eu não quero morar em Macaé, eu quero morar em Bombinhas. Não, esse nosso estado ele é fantástico, né? Eu sempre dizia, eu sou da área de comércio exterior há muitos anos e tenho visto isso, o estado desenvolvendo de forma industrial bastante. Eu digo que Santa Catarina é um supermercado. Os compradores vêm aqui, ele compra o piso cerâmico, compra a geladeira pronta, o ar-condicionado, móveis, porta, janela, o carro, enfim, está tudo pronto. Quer dizer, esse estado é industrializado, nós não somos um estado que tenha commodity, como outros estados do Brasil e tal. Por isso que nós é um estado tão rico e tão promissor. Claro que isso aí estaria, qualquer problema desse de exploração
de combustível fóssil talvez nos prejudicasse em relação a isso. Mas podemos adicionar, se isso for uma coisa muito bem trabalhada, que tem um índice de segurança bastante forte, isso certamente ajudaria também na economia do royalties e tal. Nós tivemos tanto a discussão, né, do Paraná e Santa Catarina, aquele tal da linha do IBGE para ganhar os royalties. Essa discussão foi longa demais, até hoje não conseguimos isso. Mas, enfim, essa é uma luta da deputada Paulinha, que foi líder do governo durante um ano e tanto, né, na Assembleia. E hoje, como é que está a Paulinha nessa política toda? Está desenvolvendo, mudando de hábito, aliás, de partido? Muda, não muda? Vai para onde? Então, eu acabei de ser expulsa do PDT, né? Sou obrigada a mudar, né, Eclésia? Não posso nem escolher ficar. Eu falo, claro, isso agora de um tom mais leve, mas foi uma situação que me trouxe muito sofrimento, porque ia completar agora 32 anos de filiação partidária, né? 32 anos de PDT. Me juntei com o PDT, rapaz, aos 13 anos de idade. Leonel Brizola? Leonel Brizola. Eu peguei o tempo do Leonel Brizola e tive o prazer, o privilégio de conviver com ele. Morei um tempo no Rio de Janeiro, inclusive, quando era vice-presidente nacional da juventude do PDT. Ele era governador já? Não, eu depois, né? Eu sou um pouquinho mais nova, então não peguei ele governador, peguei ele só presidente do PDT. Uhum. Mas um cara extraordinário, assim, de uma coragem, de uma lucidez, de uma bravura, enfim. Mas esse ciclo se encerrou, difícil de dizer, tá? Difícil. E já tem um rumo para isso? Ainda não. Ainda não? Ainda eu tô só, sabes assim, quando tu fica... Imagina, a pessoa fica 30 anos casada, aí você nunca namorou com outro, só aquele, aí de repente separa. O que ela quer? Paquerar, né? Eu nesse momento, assim, brincadeiras à parte, eu quero ter tranquilidade junto com os meus amigos, aqueles que me acompanham na minha trajetória, para escolher um caminho. O PDT é um partido lindo, com uma história incrível, mas que apodreceu ao longo do tempo na sua prática, não tem nada de democrático. A atitude que foi tomada em relação a mim foi um assinte, é tão irracional que não vale nem a pena comentar. Assim, não vale pauta, não vale audiência. Comentar o que o PDT fez, eu só quero resumir dizendo o seguinte, assim, Santa Catarina é testemunha. Não é eu que estou falando, gente, assim, mas eu não dei causa para merecer uma expulsão. Eu não tomei nenhum ato que envergonhasse a história do meu partido ou que envergonhasse Santa Catarina. Então, eu estou com o meu coração pacífico, tranquilo, grata ao PDT por tudo que me permitiu viver ao longo desses anos. Eu ocupei muitos espaços em nome do PDT, eu fui vereadora pelo PDT, eu fui prefeita 2 vezes pelo PDT, eu me elegi pelo PDT. Então, não vou eu agora desconstruir uma bandeira que eu carreguei no peito durante tantos anos com tanto amor. Mas as pessoas que dirigem o PDT hoje, manipuladas, incrivelmente cederam a essa prática ruim, nociva, falida, em que o que serve é a troca da vantagem do A pelo B. E eu sou, para essas coisas, eu sou ruim, tá? Eu sou ruim de coração. Eu não acredito que princípios possam ser sotejados por uma ficha de filiação partidária, por exemplo. Princípios não se negociam, Eclésia. Essa é a educação que uma menina pobre, que não tinha um sapato para botar no pé, recebeu e que tem no seu pai falecido, na sua mãe, na sua história, gente de honra, gente de bem, uma família digna. E foi por isso também que eu defendi o Moisés naquele episódio. Assim, claro que os 33 milhões deixou todo mundo puto, para falar a verdade, né? Ninguém se conforma com isso. Mas daí a dizer que foi ele que roubou, eu não posso. Não posso, porque eu estou lá dentro, eu vejo que ele é um rapaz honesto. Tanto entendeu? Que foi absolvido no final das contas. Foi absolvido por um monte de gente, não é por um. Ministério Público, Tribunal de Justiça, não sei mais onde. Mas ele não sabe conversar, mas ele não é político, ele isso, aquilo. Ok, se ele tem as suas imperfeições, o Estado tem a chance, em 2022, de eleger um novo governador. Agora, arrancá-lo do cargo sem uma razão, não pude concordar. Porque as coisas, para mim, têm que ser simples.
A política tem que ser simples. Esse negócio de muita estratégia, muita conversa, muita coisa. Ah, mas os meandros da política, ah, mas as estratégias da política. Isso aí o povo está de saco cheio, está entendendo? Meu pai me ensinou desse jeito, assim, ó, certo é certo, errado é errado. Não tem coluna do meio para certas coisas, ô Eclésio. Com certeza. Né? E o povo já acordou bastante para isso. Tá? O povo está muito mais esclarecido em relação à política. E ele sabe muito bem agora começar, claro, alguns percalços ainda são cometidos, mas nós somos responsáveis, nós que eu digo o povo é responsável hoje por colocar os nossos gestores, seja no executivo e no legislativo. Isso está acontecendo, essa renovação está acontecendo. E lideranças novas nós precisamos. E ser uma liderança que está descontando aí, como outros também que temos aqui na região. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais depois do nosso intervalo. Vamos para o intervalo comercial e voltamos rapidamente. Não saia daí, voltamos já já, continuando a conversar com a deputada Paulinha. Muito bem, estamos de volta, depois de um intervalo rápido para você tomar uma água no seu sofá e voltando a conversar com a deputada Paulinha. Eu estava aqui no intervalo falando, hoje é um dia meio friozinho, está chovendo e tal, falando sobre alguns hábitos do catarinense. O catarinense está aprendendo a tomar vinho, brasileiro de forma geral, aprendendo a tomar vinho. Ela fala um pouquinho sobre o projeto do vinho, ela vai nos dar detalhes sobre isso, o que é esse projeto do vinho, quais são os incentivos, os benefícios que poderemos ter dessa bebida que é muito apreciada, né, por todos nós brasileiros, e ela é uma bebida que, no inverno principalmente, nos ajuda a aquecer a alma. Então, Eclésio, a gente tem feito uma discussão em relação à tributação ofertada no momento do consumo. A produção já recebe um incentivo importante do nosso vinho catarinense aqui, já tem um incentivo fiscal, mas no momento que você compra o vinho, você paga 25% de ICMS sobre o produto. 25% é a maior taxa, é aquela que é consagrada para... Esse do vinho nacional. Vinho nacional. Para bens supérfluos. Tem uma lista que diz o que é bem supérfluo, né? E a gente quer retirar o vinho dessa lista. Por quê? Porque nós entendemos que o vinho tem a ver com a nossa cultura. Sim. O vinho, para mim, é diferente do uísque, da cerveja. Ele vem na matriz de raiz da colonização italiana, alemã, e ele se sedimenta agora com mais vigor com a produção vinculada ao turismo que acontece, que se aquece hoje na nossa serra. E eu, francamente, acredito que o vinho, como muitos países da Europa, tu sabes, eles têm o vinho como alimento, né? Porque é cientificamente comprovado que 1 ou 2 taças de vinho fazem bem à saúde, né? Então, eu realmente acredito que nessa lista de supérfluos, recentemente foi retirado jet ski, lancha, paraquedas. E aí eu penso, puxa, se paraquedas que é não é supérfluo, né? Se jet ski não é supérfluo, por que o vinho é? Por que o vinho tem que ser? Eu acho que a gente tem que proteger a produção artesanal do vinho que vem sendo fomentada no estado de Santa Catarina e permitir que o cidadão pague um pouco menos para consumir essa bebida, para que ela tenha mais espaço no almoço de domingo nas famílias e para que a gente tenha preservada essa que é também uma cultura nossa, né? Esse projeto está tramitando na Assembleia. Está tramitando. É de sua autoria? É de minha autoria, mas tem a subscrição do deputado Márcio Machado, da deputada Ana Campanholo e do deputado Volney Weber, que estavam em São Joaquim na reunião em que eu lancei a ideia. E eu, naturalmente, como são meus colegas, convidei os deputados presentes para subscreverem conosco e os 3 concordaram, então a matéria segue tramitando com a força de nós 4. Essa ideia estava lá em São Joaquim, surgiu na vinícola lá? Na verdade, ela já vem sendo sedimentada na conversa com alguns amigos, não só produtores, mas também comerciantes do vinho aqui no Brasil. E
eu francamente acredito que o vinho tem que ter um tratamento diferenciado das outras bebidas alcoólicas pelo valor cultural que ele tem. E também para competir com o próprio vinho estrangeiro, que tem uma importação muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Estávamos também conversando aqui um pouquinho no intervalo que a senhora falou de um projeto, já é lei, na verdade, para isenção do transporte, a travessia de navegantes de Itajaí para pessoas com comorbidades. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. É importante o população saber desse detalhe. Quando tu me perguntou, eu fiquei pensando nisso, Cláudio. Como é doido isso, né? A população, a gente que é político não consegue transmitir para a população metade da metade do que a gente faz, porque a política não é interessante para a vida real das pessoas, essa que é a verdade. Mas a gente faz muita coisa de bom, né? Uma delas foi essa lei, e vou te contar a história dessa lei. Eu estou no meu Facebook, e quem me conhece sabe, hoje eu não dou conta mais de tudo sozinho, mas eu volto e meia, eu estou ali, estou espiando nas minhas redes. E aí um cidadão, Aninha, descobre para mim o nome dele, que eu me esqueci por um instante, eu quero me lembrar. O nome do cidadão que me fez esse pedido. Um morador aqui de Navegantes manda uma mensagem para mim e diz assim: deputada, a senhora tinha que fazer uma lei que nos isentasse, os pacientes de câncer, do pagamento da travessia, porque para quem faz o tratamento tem que ir 3, 4 vezes na semana, é muito sofrido, acaba somando muito no nosso esforço econômico. E era um paciente de câncer. Eu disse para ele: conta comigo, tens razão, vou fazer essa lei. E aí a gente juntou também os pacientes dialíticos. Então, os pacientes que têm problemas com câncer e os dialíticos passaram a ter isenção na travessia do ferryboat. No estado, né? E pontualmente aqui no trajeto de Navegantes. Quando a lei foi aprovada, eu fui buscar no Facebook esse senhor, muito feliz, para falar para ele: olha, aquilo que você me falou e tal, deu certo. Eu fiz uma lei e a gente aprovou. E quando eu fui fazer o contato, eu soube que ele tinha falecido. Eu fiquei arrepiada agora de contar, assim. Fiquei tão sentida e tão triste, porque ele não conseguiu usufruir de um benefício, de um direito que ele buscou, que ele lutou, mas deixou esse legado para... Até o final do programa, a Aninha vai achar ali nas minhas redes, eu vou dizer para vocês o nome desse senhor e dessa família que tem a minha homenagem e o meu carinho. Mas dizer para ti que muito do nosso trabalho, no caso, no meu gabinete, ele vem por conta de situações reais que a gente observa na vida das pessoas e procura encontrar ambiente para melhorar, para solucionar, né? E essa é uma lei, de fato, muito importante para a nossa região e que pouca gente a conhece. A gente passou também, depois da lei aprovar, mas eu vou dizer para vocês que esse país é burocrático, gente. A lei foi aprovada em 2019. Por que a gente também demorou para começar a divulgá-la? Porque a gente precisava primeiro, que tipo de comprovante que a pessoa vai mostrar lá na hora de passar? Se é ou se não é. O que vale, o que não vale? Como é que vai fazer? O cara do ferryboat precisa saber, para não ficar empombando com o cidadão quando ele for passar e pedir pelo seu direito. Então, assim, foi 357 reuniões técnicas com as equipes da Secretaria de Saúde, do ferryboat, para que eles... regulamentar a lei. Para, de fato, deixar... O que o paciente precisa ter? Uma declaração do médico de que ele é portador da doença tal. E apresentar e só. Sabe? A gente precisou construir um consenso de que documento seria factível, porque fazer cadastro, carteirinha, essas coisas é uma loucura. Ninguém tem mais tempo para isso. Mas uma declaração do médico da comorbidade, da enfermidade que a pessoa apresenta naquele momento, é o suficiente. Foi isso que a gente construiu de consenso até porque eu não imagino que uma pessoa vai se passar por uma doença que não tem por causa de uma travessia. Jamais. Então não acredito nisso. Isso não é a natureza do catarinense. Já que estamos falando nesse assunto da área da saúde, eu hoje recebi uma notícia há pouco, estava vindo para cá, que o governador Moisés já está anunciando de que até outubro toda a população adulta de Santa Catarina estará vacinada. Isso é bom para o nosso estado, quer dizer,
mesmo que eventualmente possa ter problemas aqui ou ali, de uma ou outra vacina e tudo mais, mas a saída é todo mundo vacinado, a gente sabe disso. E aí traz uma sensação de mais segurança, né? Como é que está sendo tratado na Assembleia? É conversado na Assembleia sobre esse assunto? Ou é só no Executivo que está essa responsabilidade? Não, assim, a responsabilidade maior, naturalmente, recai sobre o Executivo, mas a gente fala muito desse tema. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, o Moisés, ele pode falhar em um monte de coisas, mas ele é um bombeiro, né? Essa coisa de salvar vidas é algo que ele se dedica pontualmente. E o programa de imunização, ele não está mais célere porque o país assim definiu, né? O país não quis. A gente tem uma centralidade na política de imunização nacional. E é isso, assim, claro que bom que a gente em outubro vai ter a população adulta toda ela imunizada, mas a expectativa, o que nos aflige hoje, o que nos tira da zona de conforto é saber que a gente poderia ter esse prazo em julho, por exemplo. Nós perdemos muito tempo e todo brasileiro, não quero trazer um debate político para isso, tá? Eu acho que a gente precisa arrancar das nossas vidas e dos nossos dias o nosso Fla-Flu, que está aí posto. Ah, se tu fala uma coisa é porque tu é contra o Bolsonaro. Ah, se tu fala outra coisa é porque tu é a favor do Bolsonaro. Nós temos que parar de ser contra ou a favor de alguém e discutir métodos e ações. Nesse quesito, o país errou. Nós poderíamos ter antecipado o processo de imunização da nossa população e não o fizemos. Agora adianta ficar chorando leite derramado também? Não adianta. É ação. Eu, francamente, acho uma bobagem. Ah, vamos fazer CPI, discutir. Querido, todo mundo já sabe que o Brasil, quem é o brasileiro que não sabe que o país poderia ter comprado vacina antes? Todo mundo sabe. Ela vai fazer CPI para quê? A gente tem que produzir coisa útil para esse país. Assim, ó, 2022 está aí. Quem quiser trocar de presidente vai ter uma grande chance de votar em outro, mas agora os esforços tinham que ser vamos fazer uma comissão, então, para tratar como é que a gente pode comprar mais vacinas em menos tempo e vacinar mais gente. Essa tinha que ser a tônica de todos os políticos, do parlamento, do governo do estado. Aqui em Santa Catarina, a gente não pode se queixar. E não é só pelo Moisés, tá? A gente teve uma passagem curta ali da Carmen, num período que ela ficou na secretaria, mas eu quero te falar do André, que é o nosso secretário de Estado. De saúde. Ele é um médico emergencista, conhece da pauta, dedicadíssimo, inteligentíssimo. Teve já um par de vezes aqui na nossa região. Toda vez que foi chamado, veio no RUT, veio no Marieta, andou para lá, andou para cá, em todo o estado. Então, é uma pessoa atuante e que tem feito tudo aquilo que está no alcance técnico e ético da Secretaria para trazer mais vacinas para a nossa gente. E esse mérito a gente precisa dar a quem tem. E isso é bom porque o estado de Santa Catarina foi um dos estados que pouca coisa fechou, que não houve lockdown, as coisas foram de uma forma responsável sendo tratada. Talvez um outro aqui ou ali tenha ficado insatisfeito, que também é normal, né? Não, a vida não segue assim de uma maneira mar de rosas, problemas no Brasil inteiro. Mas você usou uma expressão que eu gostei bastante, quer dizer, o Brasil errou. Não foi uma pessoa, dois, três, o Brasil errou. Poderíamos ter agido melhor? Poderíamos. E agora temos que achar a solução. Não adianta sentar a fazer um teatro desgraçado daquele, que eu acho que não vai resolver absolutamente nada, e fica lá o tempo chamando ministro da Saúde, médicos, contras e a favor. Isso sempre vai existir contra e a favor. Diz, a eleição está aí, 2022, é oportunidade. Se não gostou, troca e ponto final. Mas vamos voltar para cá, para a deputada Paulinha, de novo. Vai para a reeleição, naturalmente, em 2022. Está aí, né? A eleição está aí, está aí. É isso aí. Vai para mais um mandato. Mais um mandato de deputado estadual. Estadual. Naturalmente, numa nova agremiação política e tal, que certamente que sim. Com certeza, né? A gente vai procurar um caminho agora em que tenha um dedo. A única coisa que eu vou cuidar, assim, a decisão não vai ser só minha. Se tu perguntar, Paulinho, para onde que tu vai? Não posso te falar, não tem como, porque, assim, foi muito dolorido o meu desenlace no PDT, a gente precisa arrefecer todo esse sentimento. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, tu sabes que ninguém mais nesse país, ou pouca gente, para não dizer ninguém,
vota nas pessoas por causa de partido político. Não. Eu tenho, assim, mais absoluta convicção que os meus amigos que votaram em mim não foi por conta disso. Foi por conta do nosso desempenho, da confiança que a gente construiu. Mas para quem se filia num partido aos 13 anos de idade, fica até aos 45, é doído demais você ter é assim, ó, Tem uma história, né? Cortar um pedaço de carne. Então eu preciso também de um tempo, né, para me acostumar com a ideia de construir uma vida partidária em outro ambiente. Mas o que eu vou te dizer? O meu desligamento do PDT já está feito, o meu coração está aberto, tranquilo, pacífico, e eu quero conversar com as pessoas que caminham na política junto comigo, me aconselhar com gente experiente, com gente que tem sabedoria e tomar a melhor decisão. Porque eu sou uma pessoa muito leal, Eclésia. Eu não vou para um partido político hoje, para amanhã ou depois ir para outro e depois para outro, eu não dou conta disso. Eu vou te dizer uma coisa, eu brinco com os meus amigos quando eu falo de mim. Para te ter ideia, eu compro a mesma marca de sabão em pó que meu pai usava em casa, por exemplo, sabe? Porque o meu pai era assim, era aquele sabão em pó, era aquela marca de pasta de dente, era aquela marca de sabonete, entende? Fiel à marca. Fiel a tudo, fiel às coisas, aquilo que... E de certa forma, nós que fomos criados num lar assim, temos essa relevância à lealdade, né? Romper um ciclo, romper um relacionamento para a gente é sempre muito difícil em razão disso. Mas eu advogo pelos princípios. Eu penso que princípios não se negociam e eles não podem sobrepor uma identidade partidária. Isso não pode existir. E é aí que está o ponto nevrálgico da nossa democracia. Vocês podem me ver no bar da esquina, no mercado, na farmácia, na padaria, no parlamento, não sei onde, na frente do governador, por trás do governador. Eventualmente eu tenho desagrados, porque eu falo aquilo que eu penso, o que é que eu vou fazer. Eventualmente o Moisés fica chateado comigo, deve ficar, eu não pergunto, mas eu percebo, porque eu sou franca, naquilo que eu vejo que... Eu não vou ficar xingando ele por aí, mas naquilo que eu vejo que é uma atitude que eu não concordo, eu falo. Não falo com o intuito de prejudicar a ele ou alguém. Eu falo porque é assim que a gente edifica processos de construção e de melhoria. Entende, amigo? E da mesma forma que o defendo, né? Não vou agora, a essa altura da minha vida, depois de velha, começar a patrocinar injustiças, que foi contra isso que eu lutei a minha vida inteira. O que tu acha que uma menina pobre, de uma cidade litorânea... Voltando um pouquinho. Não, é de Bombinhas mesmo? Natural de Bombinhas? Eu nasci em Floripa, né? Pequenininha lá, porque meu pai, não, eu sou a quinta filha de 6. Meu pai é de Floripa, minha mãe de Bombinhas, ele casou e foi para lá. Mas meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 42 anos, ela 20. Quando eu nasci, a quinta de 6, meu pai já estava aposentado. Então, pouco tempo em Floripa, ele voltou para Bombinhas, viver na terra da minha mãe. E é Bombinhas a minha referência, onde me criei. Tenho leves lembranças da minha primeira infância em Floripa e depois a passagem pelo tempo de faculdade, naturalmente, mas o maior tempo de vida, o envolvimento maior é Bombinhas. E foi isso, assim, 40 anos atrás, quem é que tinha alguma coisa na vida, Eclésio? Na minha família, pelo menos, para a minha geração, todo mundo era pobre igual, entendeu? Pobre feliz. Nunca nos faltou um prato de comida na mesa, mas era uma vida, o país tinha uma vida diferente. Meu pai nunca teve carro, né? O dia que se comprou uma geladeira em casa, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia se acabar. Então, assim, a gente teve uma vida muito modesta e eu comecei a trabalhar muito criança, muito menina, né? Mas a Paulinha hoje é uma mulher de sucesso, deputada política, foi prefeita de um município que hoje é uma referência nacional. Claro que Bombinhas hoje, quando você fala em Bombinhas, muita gente de São Paulo, eu que conversei com muita gente, converso com muita gente, sabe que aquilo lá é um paraíso. E tá linda a cidade, né, Cléber? É uma cidade Tu já fosse na Passarela Nova? Já fosse ou não fosse? Aonde?
de bombas, uma passarela nova que a gente fez de madeira. Não, eu não fui ainda. Homem de Deus, tu tem que ir. Vocês que estão me assistindo em casa, ó, vão dar uma volta no sábado, domingo, deu um solzinho assim, quer passear com a família, vai dar uma volta na passarela de bombas, depois vocês me contam. Mas então você tem que prometer que vai fazer um outro acesso para a bomba. Porque é difícil de chegar, né? Fofura, é difícil poucos dias do ano, né? Vamos aqui combinar. Agora, nessa época, é uma beleza ir para bombinha. Claro, né? que é. Mas assim... Mas nós também nós somos daqui, queremos desfrutar da bombinha tá naquela certo, época. Tens toda a razão. Mas assim, ó, nós vamos ter um reforcinho. O governo do estado coloca 10 milhões de reais para pavimentar o morro de acesso de Zimbros a Porto Isso Belo. já ajuda barbaridade, mas não resolve. Não resolve. O que vai resolver é o acesso total, que a gente está lidando com isso. Não vamos dar conta de fazer até a próxima eleição, mas essa geração ainda vai ver aquele acesso. Pode apostar. Falando em próxima eleição, como é que está o cenário político hoje? A eleição é daqui a pouco. Passa muito rápido. Posso Passa falar uma muito coisa rápido. Posso falar uma coisa para ti? Claro. A sensação, Deve. A sensação que a gente tem é que não existem favoritos. Não tem torcida na rua. Não tem. Quem é que tem? A gente tem muitos candidatos aí colocados, né? O senador Jorginho Melo, que é um homem de valor. O Jean Loureiro, candidato, prefeito de Florianópolis, que põe o seu nome. Quem mais? Me ajuda. É o prefeito de Jaraguá. O Gelson Merizio, do PSD, que agora é PSDB. O MDB tem que definir se vai ser o Dário ou se vai ser o Antídio, né? O MDB é uma federação, né, cara? Um partido grande pra caramba. Eles têm que definir qual é o dos dois candidatos, mas eu imagino que o MDB vem de um. O PP tem o Espiridião, tem o Juarez que está pondo seu nome. Eu imagino que o PT também deve apresentar uma candidatura. E, naturalmente, nós temos o governador Moisés, que deve seguir o caminho da reeleição. Porque todo mundo que está sentado na cadeira acaba indo para a reeleição. Eu não vejo por que dele não seguir também esse caminho. Ou seja... 5 ou 6. Não sei se eu ia dizer isso, eu queria falar que era muito cacique para pouco índio, mas é uma montoeira de candidato. Eu acho que daqui a pouco as alianças vão começar a se ajeitar. E, enfim, é um cenário indefinidíssimo hoje. Eu estava lendo hoje a coluna do Vinícius Lambert, e ele estava falando sobre a diferenciação, ou não é o prejuízo, mas o quanto Santa Catarina arrecada para a nação, ou daqui para o Tesouro Nacional, e quanto vem de volta em relação a isso. É desproporcional, por exemplo, o estado da Bahia, que ele falou, é muito desproporcional. Muito. Isso tem que ser mudado. Agora, mudamos isso com políticos que tenham também, colocando isso aqui na manga, e vamos trabalhar, porque o nosso estado, já disse, é um estado promissor, é um estado que participa em relação a território, 1,2% do território nacional, mas aí é o quinto ou sexto na economia, no PIB, etc. e tal. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser representado. O que representa somos, ou são vocês políticos, seja no legislativo, seja no executivo. Fazer com que esse Estado, a importância que tem, de fato seja importante no cenário nacional. O Rio Grande do Sul aparece mais, o Paraná aparece mais. O Paraná está voando baixo, né? Claro. E por que nós não vamos baixo se nós temos aqui um Estado que, dessa pandemia, apresentou vagas de posto de trabalho? É um Estado que hoje é o primeiro em exportação de alimentos a nível do agronegócio. E nós temos uma representação que não é que ela não seja representativa, talvez não se faça representar como deve. Onde está isso? Eu acho que a gente tem duas questões aí relevantes. A primeira delas é o próprio Pacto Federativo, da forma como se apresenta. Né, Eclésio? A gente tem questões que têm que ser tratadas, infelizmente, estão acima das nossas condições. Não é o governador, não é o deputado estadual, não é o prefeito, não é o vereador. É o deputado federal, o senador e o presidente da República que precisam discutir pacto federativo e redesenhar a distribuição dos recursos que aqui se arrecadam. Isso é um ponto. Mas o que tu traz para a mesa também é essa questão da visibilidade do estado de Santa Catarina. E talvez, sim, a gente precisa ter um pouco mais, a gente precisa ser um pouco mais agressivo
no bom sentido da palavra, vamos dizer. Sim, claro, claro. E isso não é uma andorinha sozinha que dá jeito. Isso precisa ser liderado pelo governo do Estado para que deputados federais, estaduais, senadores, toda a força política catarinense, em unissom, bata o pé e diga, ó, pessoal, dá licença aí em Brasília, mas a partir de agora tem que ser por aqui, com o setor produtivo junto, caminhando junto. E a gente perdeu a oportunidade de fazer isso nesse período, porque nós vivemos uma pandemia que virou de cabeça para baixo o país e, enfim, além disso, vivemos 2 impeachments desnecessários e injustos, no meu ponto de vista. Nós temos essa cultura um atraso para o Estado. Essa cultura de impeachment temos que perder isso. Não, deu. Por isso que eu te digo. Só se fala nisso eu na sempre imprensa. penso assim, ó. É o que eu digo. O voto tem que valer, meu amigo. O voto tem que valer. O governo está ruim? Beleza. Daqui 4 anos tu vai lá e bota quem tu quer de bom. Alternância acabou. de poder é isso que o povo tem na Mas mão. a gente precisa, encerrado um processo seletivo, a gente precisa ter a hombridade, a honradez de trabalhar junto pelas causas comuns. E esse valor a gente precisa reedificar, reconstruir aqui em Santa Catarina. Firmeza não significa arrogância, postura não significa briga, conflito, desajuste. A gente pode divergir eticamente em alguns pontos, mas convergir naquilo que é nas causas naturais, nas causas globais para o Estado de Santa Catarina. E a gente tem material humano para produzir uma geração de políticos capazes de fazer isso. Eu penso assim e é por isso que eu ainda não desisti. E não deve desistir, porque políticos com esse brio, com essa garra, é que nós precisamos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero ouvir um pouquinho mais ainda. Eu vi de que você tem um projeto aí para as mulheres, alguma coisa nesse sentido. Conta um pouquinho aí, pincela um pouquinho sobre beneficiar as nossas mulheres. Sabes que projetos para essa área de gênero a gente tem uns 5 ou 6, né, Ana? Ou mais até aprovados já. O último sancionado pelo governador é o Tem Saída, que é a criação do programa cujo objeto é receber a mulher vítima de violência. Porque assim, ó, quando a mulher consegue romper um ciclo de violência, geralmente ela passou por um longo período, eventualmente mais de uma década. E aí ela tem filhos e ela precisa ser reacomodada na sociedade. O Tem Saída, ele é inspirado numa iniciativa que nasceu em São Paulo, que recolhe a mulher e reposiciona essa mulher no mundo do trabalho. Ajuda essa mulher a readquirir autoestima, confiança, encontra uma empresa que tenha essa aderência, essa sensibilidade social, emprega essa mulher e matricula as crianças numa outra escola longe daquele ambiente de violência que ela sofreu. É isso. É assim, ó, é nada mais do que você estender a mão e recolocar uma pessoa no mundo do trabalho que precisa, recomeçar a vida. É isso que é o Tem Saída. E esse programa é uma lei que foi aprovada recentemente pelo Parlamento, o governador recém sancionou. Quero aproveitar e mandar um beijo para o governador Moisés. Não sei se ele vai assistir mais, né, Clédio? Muita pretensão, nossa, mas eu estou mandando um beijo igual e agradecendo. Mas vai chegar nele, vai chegar nele. Alguém conta, vai ver. Vai chegar nele. E vou mandar um beijo e agradecer ele por ter feito a sanção dessa, que é uma de tantas iniciativas que a gente tem provocado a benefício do empoderamento e da proteção da mulher. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. O papo está muito agradável, muito gostoso com a deputada Paulinha. Algumas coisas que eu não sabia que ela fez e hoje transmitimos aqui ao vivo, no ar. Esse assunto da travessia da Navegantes, não sabia. A população precisa saber disso, que pode usufruir esse direito de isenção do pagamento das tarifas da travessia para pessoas com comorbidade. E não tem burocracia não, apresenta um atestado médico lá que tem isso. Ninguém gostaria, naturalmente, que fosse um benefício desta forma, mas precisa, existe, enfim. E que nossos hospitais hoje precisam também de muitos recursos para cuidar disso. E a deputada Paulinha, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção a nós. E o programa aqui está aberto. Você precisa entender, olha, eu tenho um assunto aqui que eu gostaria
de falar, de mostrar para a população como a minha ansiedade, eu quero fazer isso, aquilo, enfim. O programa está aberto, você tem o meu telefone, a qualquer hora pode, por favor, use, porque o programa é exatamente para isso, para que possa informar aquilo que os nossos políticos que estão no dia a dia trabalhando lá em prol da população, que foi essa população também que outorgou este mandato a possa ter de volta esse resultado dessa outorga. E as suas considerações finais, deputado? Então eu quero te dizer duas coisas. Primeiro que rapidinho nós vamos precisar marcar um outro encontro, porque eu preciso falar para as pessoas sobre um programa que a gente mentorou, criou no gabinete chamado Escola de Líderes, que é incrível. E eu quero também falar com as pessoas sobre o Inova Pesca, que foi também um programa que a gente desenhou e que o governo do estado está na iminência de lançar. Está reservado um programa para você. A hora que você quiser, olha, eu quero falar sobre a Inova Pesca e sobre a liderança, líderes, Escola de Líderes. Escola de Líderes. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que eu estava com saudade, que é uma delícia conversar contigo. Assim, ao chegar, quando eu te vi, cheguei correndo, né, toda esbaforida, atrasada, com vergonha. Quando eu te vi, assim, passei pela porta, eu pensei, meu Deus, ele não muda nada, esse homem. E eu me lembrei de todos os momentos que a gente teve o privilégio de conviver juntos, o teu abraço, o teu carinho, a tua forma generosa de conviver com todos nós, né, que tivemos uma delegação uma viagem fora do Brasil e depois outros momentos que a gente também teve aqui, ainda no tempo da associação comercial. E eu te peço permissão para me despedir das pessoas dizendo o seguinte, assim, a gente, primeiro eu quero me utilizar do teu canal para mais uma vez agradecer a confiança que as pessoas depositaram em mim, dizer que para mim é uma honra me ver deputada estadual defendendo as vontades, os interesses, os sonhos da nossa região. A gente tem muita coisa para conquistar. Nós agora estamos numa luta e empreendendo uma luta para ver se a gente arruma. A gente precisa botar pelo menos 30 milhões de reais nos próximos tempos agora no nosso Marieta para deixar o nosso hospital pronto. Isso é importante. E assim, ó, é mais que uma luta, é uma coisa que nasce em mim todos os dias. Eu não acontece um dia da minha vida que eu não me lembro dessa pauta. Amanhã, inclusive, eu vou cedo a Brasília para uma reunião para tratar desses investimentos. E a gente tem, na semana vindoura, uma agenda. Eu vou levar a irmã Mércia, ela nem sabe ainda, porque está o dia para confirmar. Mas eu vou levar a irmã Mércia e a Tati também para reiterar esse compromisso do governo do estado e aportar esses recursos para equipar o nosso hospital. Enfim, eu estou falando isso para vocês porque o nosso trabalho, ele é assim. Eu acordo de manhã muito cedo, sempre entre 5h30 e 6, eu já estou fora da cama, não que eu queira, gente. Depois que eu peguei Covid, eu vou dizer a vocês que acordar cedo é sofrimento, tá? Mas enfim, a gente levanta cedo, hoje estou aqui contigo no programa, 9h30 da noite. Tenho ainda uma reunião e depois vou para casa. Não consigo botar meu pé dentro de casa antes de 10, 11 da noite. Então, a nossa rotina é dura. Ela envolve os sábados, os domingos, mas ela é repleta de amor. A gente achou um jeito que não é a política. A política é um dos instrumentos de fazer o bem, né? Às vezes eu fico pensando por que Deus me botou nesse meio, por que não podia ter sido voluntariado, outro negócio, mas acabou sendo aí. É a sua vocação. E eu queria dizer para vocês que é possível a gente fazer política com dignidade, com paixão, com retidão, e torço muito para que Deus permita que novos corações com essa pujança possam chegar. Então vale a pena a gente manter a esperança acesa, gente. Nós temos um estado que é um oásis no deserto, Eclésia, perto do que a gente vê aí pelo país afora, né? Mas a gente ainda tem pobreza, a gente ainda tem dificuldade, a gente tem que fazer alguns enfrentamentos na questão de logística, mobilidade, desenvolvimento econômico, saúde, educação, e a gente está preparado para fazer essas discussões em nome de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo acolhimento, que Deus abençoe a todos. E meu amigo, né, que Deus te abençoe também. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, deputada. E
ratifico aqui, o programa está aberto para você vir falar sobre esses dois assuntos, duas demandas que você citou, que é o programa da liderança. Escola de líderes. Escola de líderes. Tu vais amar, tá? Tu vais Gosto. ficar Então tá, vamos super programar isso vidrado aqui. nisso. E obrigado a você que nos assistiu, essa conversa agradável, franca aqui, transparente com a deputada. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto para trazer para você que merece receber a informação com franqueza e verdadeira. Muito obrigado, boa noite, uma boa semana a todos.